Conta-se, ó rei afortunado, que viviam antigamente, numa das cidades da Pérsia, dois irmãos chamados Qassem e Ali Baba. Quando seu pai morreu, herdaram o pouco que tinha, gastaram-no e breve acharam-se numa completa indigência. Qassem resolveu seu problema casando-se com uma donzela que possuía casa, comida e beleza. Ali Baba, destituído de ambição, fez-se lenhador e, graças a seu empenho e parcimônia, conseguiu comprar sucessivamente 3 burros que usava para transportar a lenha que cortava na floresta e vendia no mercado. Certo dia, enquanto se preparava para carregar os asnos, ouviu como o tropel de um exército. Não sabendo o que era e receando o pior, subiu numa árvore e se escondeu na sua ramagem. De lá avistou um grupo de cavaleiros armados que avançavam para o lado onde ele estava. Vendo-os de perto com seu aspecto feroz, Ali Baba concluiu que eram salteadores e ladrões. Contou-os, eram exatamente 40. A um sinal de seu chefe, os homens pararam e desmontaram dos cavalos. Cada um pegou o alforje cheio que trazia na garupa e juntos andaram até um grande rochedo. O chefe adiantou-se e, dirigindo-se ao rochedo, gritou: "Abre-te, sésamo!" Imediatamente o rochedo abriu-se em 2, dando acesso a uma gruta interna. Os ladrões entraram e lá dentro o chefe gritou de novo: "Fecha-te, sésamo!" E o rochedo se fechou. Pasmo, Ali Baba decidiu permanecer no seu esconderijo até ver o que os 40 homens fariam depois. Breve a rocha abriu-se e os 40 ladrões saíram carregando seus alforjes vazios. Montaram nos cavalos e foram embora. Após esperar um tempo suficiente, Ali Baba desceu da árvore e, levado por uma curiosidade que transformava sua covardia habitual em audácia, foi até o rochedo e bradou: "Abre-te, sésamo!" E a rocha abriu-se. Com espanto, em lugar de um antro de trevas e horrores, viu uma extensa galeria que levava a uma sala espaçosa, iluminada por fendas no teto. Entrou e achou-se diante de tantos tesouros acumulados: tecidos finos, montões de lingotes de ouro, sacos cheios de moedas, pedras preciosas cobrindo o chão, que teve a certeza de que a gruta e seus tesouros estavam lá desde o tempo de Soleiman e Al-Iskandar. Passado o primeiro susto, Ali Baba encheu 3 sacos grandes de lingotes e moedas de ouro, carregou-os sobre seus 3 burros e foi para casa. Encontrando a porta fechada, gritou: "Abre-te, sésamo!" E a porta abriu-se. Diante dos enormes sacos cheios de ouro, a mulher de Ali Baba concluiu que ele se tinha associado a uma quadrilha de ladrões e começou a berrar: "Ai de mim, que calamidade! A desgraça vai entrar em nossa casa com estes malditos sacos." Mas Ali Baba, após despejar todo o ouro dos sacos no seu pequeno quarto, contou à mulher de onde vinha esse ouro e arrematou: "É o retribuidor que quis assim recompensar nossa pobreza honesta." A mulher passou da revolta à alegria e quis contar as moedas e os lingotes. Objetou Ali Baba: "Ajuda-me antes a cavar um poço no chão da cozinha para esconder este ouro, senão arriscamo-nos a atrair sobre nós a cobiça dos vizinhos e da polícia." Mas a mulher insistiu em ir pedir emprestada uma rasa aos vizinhos para medir o ouro. O marido acabou concordando
mas recomendou-lhe não deixar escapar uma palavra sequer sobre os sacos. A mulher prometeu e foi pedir a Rasa, a esposa de Kassem, o irmão de Ali Baba. Esta, que sempre tratara a família do cunhado com bastante menosprezo por causa de sua pobreza, ficou atônita com o pedido. Para que esses pobres diabos precisam de uma Rasa que só serve aos proprietários de grandes provisões de grãos? Pensou. Presa à curiosidade, foi à cozinha e besuntou com sebo o fundo da medida, do lado em que o utensílio pousa, e entregou-a à mulher de Ali Baba com palavras inéditas de amabilidade. A mulher voltou para casa, contou quantas vezes pôde encher e esvaziar a Rasa de moedas e lingotes de ouro, e, alegre, devolveu na hora o utensílio à mulher do cunhado, sem ter percebido que um dinar se havia agarrado ao sebo no fundo da medida. Quando a velhaca mulher de Kassem virou a medida e descobriu uma moeda de ouro em vez de favas, cevada ou aveia, como conjeturara, seu coração ferveu de ciúmes e inveja. Desde quando esses miseráveis têm tanto ouro para pesar e medir? Seu furor era tal que mandou chamar imediatamente o marido, e assim que ele atravessou a soleira da porta, bombardeou-o com berros furiosos, metendo-lhe debaixo do nariz a peça de ouro. Vês? Este dinar não passa dos restos desses trapaceiros. Achas-te rico e achas teu irmão pobre? Desengana-te, ele não se contenta em contar o ouro. Mede-o como os mercadores medem o grão. E contou-lhe o que descobrira e como o descobrira. Acrescentou: agora compete a ti descortinar o mistério e investigar a fonte dessa fortuna. Kassem, em vez de se alegrar com a felicidade do irmão, encheu-se de um ciúme profundo. Correu à casa de Ali Baba e, sem preâmbulo, interpelou o irmão como se interpela um criminoso. Sim, continuas a simular pobreza, enquanto na tua cabana tens ainda mais ouro que piolhos e percevejos. Ali Baba acabava de esconder o ouro na fossa e, temendo a maldade e a cobiça do irmão, alegou que não atinava com o que o irmão dizia. Mas Kassem mostrou-lhe o dinar e revelou-lhe o estratagema da mulher. Ali Baba, não podendo mais negar, e levado por sua bondade natural, respondeu: Tu és generoso, ó meu irmão, envia seus benefícios independentemente de nosso merecimento. E contou ao irmão a sua aventura na floresta, deixando apenas de citar a frase mágica. Acrescentou: Nós somos irmãos. O que me pertence, te pertence. Quero oferecer-te a metade do que trouxe da caverna. Mas o malvado Kassem, sem agradecer ao irmão, quis também saber como entrar e sair da gruta. E Ali Baba acabou por lhe dizer. Cedo no dia seguinte, Kassem partiu para a floresta com 10 mulas. Reconheceu o rochedo, usou a fórmula mágica e entrou na gruta. Ficou deslumbrado à vista de tantas riquezas amontoadas e dominou-o o desejo de tornar-se dono de todos aqueles tesouros. Mas verificou que, para transportá-los, precisaria de todos os camelos que viajam dos confins da China às fronteiras do Irã. Contentou-se daquela vez em encher de moedas de ouro tantos sacos quantos suas mulas podiam carregar. Voltando ao rochedo, gritou: Abre-te, cevada! Mas o rochedo não se moveu. Kassem deu-se conta de que tinha esquecido, sob o impacto da emoção, o nome do grão que integrava a fórmula mágica. Tentou todos os nomes que lhe assomavam à mente. Abre-te, centeio!
Abre-te milho, abre-te arroz. Não usou o único nome certo e o rochedo permaneceu fechado. Era literalmente a aplicação da advertência do profeta acerca dos perversos. Alá os privará do dom da inteligência e os deixará a tatearem nas trevas. Assim, cegos, surdos e mudos perderão o caminho do regresso. Por volta de meio-dia, os 40 ladrões retornaram à caverna. Encontraram Qassem no estado de um animal feroz acuado. Esquartejaram-no, não se preocuparam muito em descobrir como entrara e voltaram às estradas em busca de caravanas para saquear. Como Qassem não regressasse para casa nem naquela noite, nem no dia seguinte, sua mulher alarmou-se e, com falsas palavras de afeto, foi à casa de Ali Baba pedir que a ajudassem a encontrá-lo. Ali Baba, que amava o irmão, ficou preocupado com ele e foi procurá-lo na floresta. Chegando à porta do rochedo e vendo lá traços de sangue, mandou a porta abrir, pressentindo o pior. Encontrou o corpo do irmão cortado em pedaços. Chorou, mas de que adiantavam as lágrimas? Só lhe restava prestar ao irmão as últimas homenagens. Colocou os pedaços do corpo em sacos, carregou-os no seu burro, cobrindo-os de ramos contra o olhar dos curiosos, e voltou para casa. A cunhada tinha ficado lá à espera de notícias. Ali Baba contou-lhe o acontecido tão delicadamente quanto possível e acrescentou: Alá é generoso e deu-me riquezas para além de minhas necessidades. Se depois da tragédia irremediável que te atinge, ainda for possível encontrar qualquer coisa capaz de consolar-te, ofereço-te a metade dos bens que Alá me concedeu e a integração em minha família na qualidade de segunda esposa. Na mãe de meus filhos encontrarás uma amiga, e assim viveremos unidos e felizes e cultivando a memória do defunto amado. Alá, que pode tudo, iluminou o coração desta alcoviteira e libertou-a de todas as taras. Aceitou a oferta de Ali Baba e transformou-se numa mulher de bem. Era necessário, em primeiro lugar, costurar o corpo. Ali Baba tinha uma servente chamada Manara, que era bonita e fértil em recursos. Recorreu ela a um velho remendão de outro bairro e convenceu-o com 6 dinários de ouro a se deixar levar e a executar o serviço de olhos vendados. E ele costurou o corpo com perfeição. Faltava apresentar a morte trágica de Qassem como morte natural. Durante 3 dias, Manara foi comprar remédios nas farmácias, espalhando a notícia de que Qassem fora atingido de escarlatina e recolhera-se à casa do irmão. Cada dia, ao comprar novos remédios, dizia que a doença piorava, de forma que quando, no 3º dia, os gritos das mulheres anunciaram a morte de Qassem, a vizinhança aceitou o fato sem nada suspeitar. Manara lavou o corpo reconstituído, perfumou-o e, com a ajuda de Ali Baba, vestiu-o com a mortalha. E Qassem foi sepultado com todas as honras religiosas e civis. Supondo que o cadáver do intruso continuava a putrefazer-se na caverna, os 40 ladrões abstiveram-se de frequentar o esconderijo durante 1 mês inteiro. Quando voltaram à gruta e não encontraram o cadáver, preocuparam-se e reuniram-se para avaliar o perigo. O homem que matamos tinha um cúmplice, disse o chefe. Enquanto não o identificarmos e liquidarmos,
Nossas vidas e essas riquezas que nossos antepassados e nós temos feito tantos sacrifícios para juntar estarão correndo perigo. Após discutir longamente o assunto, concordaram no seguinte plano: enviariam um voluntário deles à cidade para tentar identificar o intruso. Se conseguisse, seria coberto de louvores. Se falhasse, teria a cabeça cortada. Um deles ofereceu-se para a tarefa. Disfarçando-se em Dervixi, foi à cidade e, por sorte sua, a única loja que encontrou aberta era a do remendão que costurara o corpo de Kassem. Entrou, fez-se amigo do homem e felicitou-o pela habilidade com que estava confeccionando uns chinelos de luxo. Lisonjeado, o remendão replicou: o que terias dito se me tivesses visto coser os 6 pedaços de um morto e restituir-lhe a forma? O falso Dervix ficou encantado com a coincidência e disse estar curioso por visitar a casa onde essa operação fora feita. O remendão explicou-lhe que o haviam conduzido lá de olhos vendados. Mas, como o Dervix lhe colocou 2 dinares de ouro na mão, acrescentou: assim mesmo, acho que poderei localizar a casa, guiado por meus dedos. O ladrão vedou-lhe os olhos e foram andando juntos pelas ruas da cidade. De repente, o remendão gritou: é aqui! Estavam de fato diante da casa de Ali Baba. O ladrão marcou a porta com um pedaço de giz que trouxera. Não sabia que assinava assim o decreto de sua morte, pois, ao voltar para casa, a astuta Manara reparou no sinal e pensou: esta marca não se fez por si mesma. A mão que a traçou só pode ser a de um inimigo. Precisamos despistá-lo e desviar o golpe que prepara. Com um giz, foi repetir a marca em todas as portas da rua. Quando os ladrões entraram na cidade para assaltar a casa marcada, viram que todas as casas exibiam a mesma marca. O infeliz voluntário teve a cabeça cortada. Outro voluntário ofereceu-se e, aproveitando as informações do primeiro, foi ao remendão e convenceu-o a levá-lo àquela casa. Desta vez, o ladrão marcou a porta com um sinal vermelho, mas Manara percebeu o sinal e repetiu a façanha, e a quadrilha perdeu mais um de seus componentes. Convencido de que somente ele resolveria o problema, o chefe tomou a tarefa a si. Tendo localizado a casa de Ali Baba, graças ao remendão, fixou-a na mente sem deixar marca alguma na porta. Depois mandou confeccionar 38 talhas de barro com gargalo largo e bojo redondo. Encheu uma de azeite e mandou seus 37 companheiros esconderem-se nas outras, armados e prontos para a ação. E esclareceu: quando lançar cascalhos sobre as talhas, todos saireis e me seguireis. Carregou as talhas em cavalos e foi chefiando o cortejo até a casa de Ali Baba. Encontrou-o sentado na soleira da porta. Saudou-o e disse-lhe: ó, meu senhor, teu escravo é mercador de azeite e não conhece ninguém nesta cidade, mas ouviu falar em tua generosidade. Conceder-lhe-ás a hospitalidade esta noite? A ele e a seus animais carregados de azeite? Ali Baba atendeu ao pedido com sua cordialidade inata. Ofereceu ao mercador jantar e cama e a liberdade de colocar suas talhas no pátio e deixar os cavalos descansarem lá. Ora, naquela noite, faltou de repente azeite na casa, e Manara, levada por sua vivacidade habitual, disse: não nos pode faltar azeite quando há tanto azeite em nosso pátio. Pegou um pequeno vaso e o introduziu numa das talhas, mas em vez de recolher azeite,
o vaso bateu na cabeça do ladrão escondido naquela talha. Acordado, o homem perguntou: "Já está na hora?" Manara adivinhou logo a trapaça e respondeu: "Ainda não, meu rapaz. Deixa o chefe descansar." Foi a todas as talhas e repetiu a operação. Só na última encontrou azeite. Logo idealizou um plano. Tirou bastante azeite daquela talha, ferveu-o e foi despejando boa quantidade dele em cada uma das 37 talhas. Os 37 ladrões foram queimados e morreram com sofrimentos horríveis. No meio da noite, o mercador de azeite despertou e, indo à janela, atirou nas talhas os cascalhos que trazia na algibeira. Mas nenhuma cabeça irrompeu do gargalo. Foi verificar e descobriu que seus companheiros estavam todos queimados e fumegavam. Apavorado, pulou por cima do muro do pátio e fugiu. Quando Ali Baba acordou pela manhã, foi levado por Manara às talhas e compreendeu o perigo mortal que ameaçara a ele e a sua família e como a maravilhosa servente os salvara. Ambos, ajudados pelo escravo Abdallah, sepultaram os ladrões numa grande fossa aberta no jardim, sem chamar a atenção dos vizinhos. E todos passaram semanas celebrando a volta da segurança e regozijando-se. Entretanto, o chefe dos ladrões não desistira. Disfarçou-se em mercador chamado Hassan, abriu uma loja ao lado da loja do filho de Ali Baba e estabeleceu boas relações com ele, passando a acumulá-lo com favores e convites. Ali Baba, sabendo disso, quis retribuir essas gentilezas e convidou Hassan a uma grande festa em sua casa. Na festa, Manara improvisou-se em dançarina e dançou com tanta graça e agilidade que encantou a todos. Dançou a dança dos véus, a do lenço, a do cajado. Dançou as danças dos judeus, dos gregos, dos etíopes, dos persas, dos beduínos. Depois dançou a dança ondulosa da espada, carregando um punhal que ora brandia no ar, ora escondia no seio. De repente, parou na frente de Hassan, saltou sobre ele como uma gata selvagem e enterrou-lhe o punhal no coração. Indignação e espanto foram as primeiras reações de Ali Baba e de seu filho. Mas Manara os acalmou, dizendo: "Louvores a Alá, que guiou o braço de uma moça fraca para vos salvar do chefe de vossos inimigos. Verificai se este suposto mercador Hassan não é, na realidade, o falso mercador de azeite e o capitão dos 40 ladrões que há muito vos persegue." E arrancou a longa barba postiça com que o bandido se disfarçava. Ali Baba reconheceu logo o chefe dos ladrões que havia observado do alto da árvore. Enternecido, Ali Baba apertou Manara ao peito, beijou-a nos olhos e disse-lhe com voz comovida: "Manara, filha querida, queres entrar na minha família casando-te com meu filho, este belo rapaz que vês aí?" Ela aceitou e o casamento foi celebrado na alegria geral. Por prudência, Ali Baba esperou muito tempo antes de voltar à gruta. Mas, quando lá voltou, achou que ninguém a tinha visitado depois do longínquo dia em que havia retirado de lá o cadáver do irmão. Desta forma, todas aquelas riquezas incomensuráveis, acumuladas pelos 40 ladrões em não se sabe quantos anos, passaram a pertencer exclusivamente a ele. Aproveitou-as com moderação e viveu com a família na felicidade. Louvado seja Alá,
que de um lenhador que possuía apenas 3 burros, fez o homem mais rico e respeitado de sua cidade.